Bom, não, Daniel Gontijo por aqui para mais uma live especial. Estou com a psicóloga Célie Gomes para a gente conversar sobre a psicologia do luto e das perdas. Tema muito importante. Olha só os tópicos que a gente vai passar. O que é o luto, qual a importância de se discutir o luto, por que isso é um tabu? A gente fala tanto sobre a vida, por que não falar sobre esse processo que é tão natural para a gente? Por que dói tanto perder um ente querido, perder alguém próximo? Porque algumas pessoas têm uma complicação nesse processo do luto. O que é, se o luto é uma patologia ou não, né? É uma discussão aí bem complexa, se dá para a gente categorizar como um transtorno mental ou se toda experiência de luto é saudável. A gente vai falar também sobre a importância de se estudar cientificamente o luto. E para quem não está ligado, essa é uma live de aquecimento para o nosso Clube do Livro, baseado nesta obra aqui, O Cérebro de Luto, que foi escrita pela neurocientista e psicóloga Mary Frances O'Connor. Então, ela traz respostas para essas e outras perguntas também bem interessantes sobre outros tipos de perda, tipo de relacionamentos, uma doença grave que acomete uma pessoa. Ela passa orientações também sobre como lidar com o luto, como superar essa experiência que pode ser tão difícil para algumas pessoas. A partir da terça-feira próxima, às 8 da noite, a gente começa então nossos encontros ao vivo para conversar sobre cada um dos 11 capítulos desse livro aí. Deixei o link aqui embaixo, não é preciso ser psicólogo ou estudante de psicologia para participar. Clica para ver os detalhes, se inscreve lá, que vai ser um processo de aprendizagem muito legal sobre esse tema que é tão relevante, mas igualmente pouco falado. Célia, estou muito contente por você estar aqui nessa live especial comigo. Sei que já teve no canal para falar um pouquinho sobre psicologia e política, hoje então sobre um tema bastante diferente, mas que eu sei que você tem uma paixão, um carinho por esse assunto muito grande, tem uma experiência muito vasta na clínica, nos estudos sobre isso. Então, estou muito feliz de você estar por aqui nesta live para o Instituto Ponto Azul e se apresenta para quem não te conhece. Prazer é meu, eu também estou super feliz, né? Segundo encontro, primeiro bombou, espero que esse seja muito rico, tenho certeza que será. É um prazer enorme. Eu sou Célie Gomes, ou Sally Gomes, né? O pessoal sempre pergunta qual a pronúncia, Célie, Sally. Eu gosto das duas, então tanto faz. Sou psicóloga, sou nerd por vocação, apaixonada pela minha profissão. Na última live foi o meu lado mais psicóloga social. Hoje talvez seja mais um lado psicóloga clínica, que eu sou as duas coisas, e as duas coisas se misturam também bastante, né? Sou doutoranda, estou entrando no último ano do meu doutorado de psicologia, e para quem não conhece aí, está assistindo, eu sou fundadora do Garagem Psi, então sigam o Garagem Psi, que é a minha paixão, que está crescendo, que é um projeto de psicologia social. Enfim, vou me apresentar dessa forma, senão vou ficar falando muita coisa, é um percurso longo aí, bem heterogêneo, mas o tema do luto eu comecei a... Na realidade, na França, eu tive uma oportunidade de, durante um ano letivo, trabalhar com refugiados, fazer um estágio com refugiados da África, principalmente porque eu estava no departamento lusofone ou lusófono, né, por ser brasileira. Então, foi meu primeiro contato, mas na época eu era bem mais jovem e tal. Depois, em 2017, que eu comecei a estudar psico-oncologia e fui entendendo a importância de se aprofundar no tema do luto, porque não dá para falar de psico-oncologia sem falar de luto, e uma coisa vai puxando a outra, né? Quem gosta de estudar vai se aprofundando. Então, espero que eu possa contribuir aí hoje com a minha experiência e também com a minha experiência pessoal também, porque eu acho que o luto faz parte da condição humana, né? Legal, Célia, muito bom, muito interessante aí um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Queria só mencionar que eu deixei o arroba do Instagram do Garagem PC aqui embaixo, para quem quiser conhecer o projeto da Célia e do Felipe Novaes, que já participou do canal várias vezes também, especialmente meu canal pessoal. E também tem um site deles aí para vocês conhecerem na descrição. Olha só, gente, eu tive até uma ideia aqui, ó. Quem ficar até o final desta live vai ter uma surpresinha. Eu vou fazer um sorteio de 3 livros
desse aqui. O pessoal já colocou os nomezinhos lá no Instagram. Eu acho que ainda dá tempo de colocar lá participando do sorteio, né? No meu Instagram, no caso, prof.danielgontijo. Mas eu vou dar uma outra surpresa no final desta live. Só quem ficar até o final que vai receber aí essa notícia boa, hein? Marca aí. Célio, vamos começar então pelo mais básico. Vamos começar pela definição de luto. Como, nos seus estudos, os autores têm mais definido esse processo de luto para ficar tudo já bem límpido para quem está acompanhando a gente sobre o que a gente está falando. O que é o luto? Olha, Daniel, o luto é tudo aquilo que acontece a partir de uma perda significativa. Então, não dá para falar de luto sem antes fazer uma breve introdução sobre ter um vínculo significativo com alguém. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa não fica enlutada por alguém que não represente nada para ela. Aqui eu estou falando mais especificamente do luto de morte, tá, gente? Só para ficar claro. Tem outros tipos de luto, claro que você pode amputar um membro, a gente pode estender, mas como a live é curta, também não dá para falar de tudo, né? Vai ser mais específico, eu me refiro mais a isso. Você, Daniel, por exemplo, a gente se conhece, você é um cara sensível, agradável, mas você não conheceu a minha mãe, por exemplo, e a minha mãe partiu em 2020. Você não vai ficar enlutado pela minha mãe. Você pode até sentir muito, falar meus sentimentos, né? Se a gente criar uma amizade maior, você pode conhecer melhor a história minha e dela, mas a gente não fica enlutado por alguém que não é importante, né? Então, o luto, ele é uma reação a perda de uma pessoa importante. Claro que tem graus variados, né? A perda de uma mãe, a perda de um filho, a perda de um marido, de uma esposa, de um namorado, uma namorada, de um amigo, podem ter pesos diferentes, de acordo com várias variáveis que eu posso depois dissecar melhor. Mas, se a pessoa não representa nada para você, é o carinha da esquina lá, amigo do teu vizinho, você não vai ficar enlutado. Então, o luto envolve a quebra de um vínculo significativo. Tem até um autor muito famoso sobre luto, né, de luto, um psiquiatra chamado Colin Parks. Todo mundo que depois que tiver interesse em saber das obras ou dos autores que eu mencionar, podem depois perguntar para o Daniel ou para mim, no garagem, enfim. Mas ele fala que o luto é uma faceta do amor, né? Assim, é uma frase muito bonita e muito poética, porque a gente fica enlutado por quem a gente ama. Quem a gente não ama, a gente pode até lamentar, sofrer um pouquinho e tal, não sei, enfim. Mas é importante começar por isso. Bom, Então, assim, dentro desse escopo da importância, Celi, eu posso, então, estar enlutado pela perda de alguém com quem eu nem tive um contato próximo fisicamente. Por exemplo, um artista por quem eu tenho sim. muita admiração e tudo, falece. Eu posso dizer que eu estou em luto em função dessa pessoa, tendo várias daquelas características que a gente vê quando perdemos um ente querido também. Tranquilo? É por aí? É possível, Possível. se você amar muito a pessoa, admirar, for uma pessoa que marcou a vida, né? Porque a nossa biografia ela é marcada por várias referências. Então, sim, é possível. Mas, como todo fenômeno psicológico, tem gradações, né? Claro que se você é casado com uma pessoa e dorme todos os dias com ela, né? Ou tem um filho, ou tem um irmão que é seu melhor amigo, é diferente, né? É diferente. Então, mas sim, é possível enlutar-se por um artista, uma referência, um psicólogo que é seu ídolo, cuja obra você leu inteira e te influenciou, sim, é possível. Mas, se você não conhece, se eu te cito um psicólogo que me influenciou e você nunca ouviu falar e esse psicólogo faleceu, provavelmente você não vai enlutar-se porque não faz parte do seu universo afetivo. Então, o luto é uma consequência de uma ruptura. Depois eu até vou falar de um conceito interessante que é de vínculos contínuos ou vínculos continuados, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, o vínculo continua, mas de uma outra maneira. Isso quer dizer que eu perdi a minha mãe em 2020, mas ela está dentro de mim e de várias maneiras eu posso acessá-la, eu posso pensar no que ela me diria quando eu estou nervosa por algum motivo, eu posso sonhar com ela, eu posso... Então, essa noção de vínculos continuados é muito importante até para a clínica com enlutados, mas
aí já é uma outra história, enfim, mas há uma perda, uma ruptura de alguém que a gente ama. E aí há uma série de fenômenos, porque o luto ele é multifacetado, ele é multidimensional, então eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, de fenômenos que acontecem a partir dessa perda de alguém muito importante. O luto é um estado, mas também é um processo. Isso acho que é importante trazer para a definição, tá? E ele é multidimensional. Quando eu falo multidimensional, eu quero dizer que esse fenômeno de enlutamento, em consequência da perda de alguém que eu amo, ou que você ama, ou que todos nós amamos, ele tem aspectos cognitivos, ele tem aspectos emocionais e afetivos, ele tem aspectos físicos. Por exemplo, cognitivo, você fica desorganizado mentalmente, você fica desorientado, você pode ter lapsos de memória. Afetivo, você vai ter medo, você vai ter saudade, você vai ter tristeza, você vai ter desespero. Físico, perda de sono, perda de apetite, enfim, ele pode se manifestar de várias maneiras psicossomáticas, né, dependendo do histórico de cada um. Tem aspectos sociais, até econômicos, se quem falece é o provedor da família, ou se você divide as contas com a pessoa, vai ter consequências sociais, né? Uma pessoa que perde a esposa vira viúvo, então você muda de estatuto, de estado civil. Uma pessoa que perde a mãe fica órfã de mãe. Perder um filho nem tem nome, né, para isso, uma dor tão grande. Mas a gente socialmente também passa a exercer novos papéis, né? Por exemplo, a questão econômica, a minha avó, por exemplo, ficou viúva com 4 filhos pequenos e ela teve que trabalhar, porque quem trabalhava era o meu avô e morreu repentinamente. Então, você tem consequências sociais, consequências cognitivas, consequências espirituais, inclusive, que podem ser a perda da fé, pode ser brigar com Deus, né? Você não querer, você questionar toda uma religião que você seguia anteriormente, falar, caramba, meu filho de 5 anos morreu com câncer. Né? Estou usando esse exemplo não aleatoriamente. Durante um ano eu fiz trabalho voluntário no setor de oncologia pediátrica do Hospital da Lagoa. Oncologia pediátrica, logo câncer infantil. Então aprendi muita coisa durante esse ano, nessa trajetória, né, de 2017 para cá. E, como eu falei anteriormente, né, é um fenômeno cognitivo, emocional, afetivo, físico e espiritual em relação à fé, que pode ser a perda da fé ou até acentuar a fé, a pessoa se agarrar mais à fé. Então, não estou falando de uma maneira taxativa para um lado nem para outro. E também tem aspectos culturais, o luto, né, porque de acordo com as crenças predominantes de um grupo cultural, de acordo com os rituais, de acordo com... Tem aspectos sociológicos também, porque, por exemplo, a violência policial na população periférica do Rio de Janeiro. Há uma série de crimes que tem também questões sociológicas implicadas, né? O tratamento dado a pessoas na periferia do Rio de Janeiro, em determinados bairros, contra a população negra que mora em comunidade, etc., não é o mesmo que em bairros nobres do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Então, também tem aspectos políticos, sociológicos, enfim, históricos, né? A pandemia da Covid-19, por exemplo, foi um evento histórico mais recente, marcante, então, de um luto coletivo. Então, assim, é um fenômeno multidimensional, acho que deu para... E eu acho que você acabou respondendo em grande medida a pergunta que eu ia te fazer sobre a importância de se discutir o luto, a relevância para a nossa vida. Se você quiser complementar um pouquinho, né, eu acho que você já pincelou bem aí. Eu queria que você também mencionasse sobre o tabu que existe sobre esse tema. Por que as pessoas evitam conversar sobre a morte, sobre a perda? Se tem, de repente, diferenças culturais a respeito do assunto, como as pessoas lidam com isso, enfim, o que está por trás dessa dificuldade de conversar sobre esse assunto que é tão pertinho de todo mundo, né? Tão natural da nossa existência. É um grande tabu. Não somente a morte, como até conviver com enlutados, né? Aparece bastante nas reuniões com enlutados, às vezes até nos atendimentos com enlutados.
que às vezes a pessoa não sabe lidar com isso, e até é uma questão que aparece de outras pessoas se afastarem, ou de virem com frases prontas, né? Aquela coisa, descansou, foi melhor assim. Como é que você vai falar isso para uma mãe que perdeu um filho ou uma filha, né? Mas às vezes essas frases prontas acabam até machucando bastante a pessoa que ouve. Quem fala a frase pronta nem falou por mal. Às vezes as pessoas falam até para tentar consolar, mas porque não sabem lidar com a angústia do outro que perdeu, né? Mas às vezes é melhor dar um abraço e não falar nada, né? Porque as frases prontas costumam aparecer bastante nos atendimentos clínicos como é, agravante da angústia que a pessoa já sente, né? Inclusive, eu lembrei de um detalhe que quando a minha mãe morreu, e foi super difícil, né? Foi uma internação de 7 meses. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi muito duro. Eu sou filha única. Uma amiga minha me falou, e tinha 1 mês ou 2 que ela tinha partido. Você tá muito chorando muito e tal, assim, a sua mãe não parte em paz. Não quer dizer, você já está arrasado porque você perdeu um dos amores da sua vida e você ainda tem que sentir culpa por estar chorando, porque senão tua mãe não vai partir em paz. Eu sei que essa pessoa me falou isso pensando no meu bem, mas é ruim, né, esse tipo de julgamento social. Eu acho que a morte é um tabu porque ela nos remete à nossa finitude, respeitando a crença de todo mundo, tá? Assim, mas nos remete à nossa vulnerabilidade perante o cosmos, né? Que nós somos formiguinhas cósmicas, e é uma grande ferida, assim. Até vou falar de ferida narcísica, né? O Freud fala isso na interpretação dos sonhos, sobre Darwin, Copérnico falando que nós não somos o centro, não é o Sol que gira em torno da Terra, né, e sim o contrário, nós não somos o centro do nosso sistema solar, e Darwin, né, falando que nós somos descendentes de primatas, então nós não somos tão especiais assim, né? E aí a experiência de envelhecimento, a experiência de adoecimento, ela nos fere narcisicamente, né? A gente não quer passar por isso, né? Então, é a vida nos confrontando aí com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa finitude. Eu diria que a morte é uma das maiores crises da vida, se não a maior. Eu falei no início do luto, né? Mas eu não falei de um tipo de luto, porque assim, eu defini, mas eu posso continuar definindo, né? Ao longo da live. Porque não é só o luto do outro. Uma pessoa que recebe um diagnóstico terminal, um diagnóstico de que ela está com câncer num estágio avançado, por exemplo, no estágio 4, uma metástase, dando um exemplo, ela está... aí tem um termo técnico para isso, que é o luto antecipatório, até autoexplicativo, né? Então, o luto não é o luto só do outro, que eu perdi. A gente faz também o nosso luto, né? Diante de uma notícia dessas, da nossa própria finitude. E o luto antecipatório pode ser do outro também. No caso da minha mãe, por exemplo, foram 7 meses de internação, então, de certa forma, você vai fazendo um pouquinho o download, entre aspas, né, daquela possibilidade. Então, é diferente de uma morte repentina, que do nada você recebe um telefonema e fala, o avião caiu, seu amigo está vindo para Paris naquele voo e o avião da Air France caiu. Aí é uma coisa muito chocante, né? Quando você tem a possibilidade de fazer o luto antecipatório, tem uma série de variáveis aí psicológicas que interferem. Mas, voltando à questão do tabu da morte, né, dói demais, né? A morte é a maior crise da vida, ou a doença, o envelhecimento. Tem um livro que se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, que é um livro muito bonito. Você está falando aí de diferenças culturais. Eu sou muito influenciada pelo budismo, eu gosto bastante. E dessa questão da impermanência, porque viver é abrir mão, né? Essa expressão acho até bonita, abrir mão, é soltar. Você tá abrindo mão o tempo todo de tudo, até de você mesmo, né? Porque com o envelhecimento tem uma queda cognitiva, tem uma queda nas aptidões físicas, etc. De tudo, né? Assim, quem é atleta, o fim da carreira, a performance física vai se deteriorando. Então, eu acho que em grande parte é um tabu por causa disso, né? Porque dói pra caramba mesmo. Nos confronta com
com a nossa fragilidade. E, Célia, você comentou sobre essa dificuldade de experienciar a perda de um ente querido, sobretudo um parente de primeiro grau, do marido, da mulher, e tem pessoas que sofrem muito mais do que outras quando essa pessoa se vai. O que os estudos têm mostrado até o momento para a gente tentar entender por que acaba sendo mais grave, mais intenso e talvez até mais prolongado para algumas pessoas do que para outras? Muita coisa. Muitas variáveis explicam isso, né? Vou falar de algumas. Primeiro, a natureza do vínculo, a qualidade da relação. Você falar assim, fulano perdeu a mãe, não é uma experiência igual para todo mundo. Tem relações de mãe e filho de vários tipos, né? Tem pessoas que têm mãe e filha, que são mais unidos do que outros. Então, não é uma coisa genérica, assim, perder a mãe é genérico. Não. Uma mãe pode ser sua melhor amiga, sua parceira, sua confidente, ou não. Então, perder um filho é uma dor incomensurável, maior até, eu diria, apesar de não dar para medir, né? Mas rompe com a ordem natural das coisas, mas não é a mesma experiência. Então, em primeiro lugar, eu diria a natureza, a qualidade e a profundidade da relação. Primeiro ponto. Segundo ponto, também algumas variáveis de personalidade da pessoa que fica, né? Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, que são mais emotivas, que são mais afetivas. E não somente isso, o próprio neuroticismo, que é uma dimensão da personalidade que tem a ver com regulação emocional e com capacidade de manter o equilíbrio maior, isso influencia. Então, predominância de ficar assoberbado por emoções muito intensas, né? Algumas pessoas conseguem se descompensar menos, digamos. Também tem o tipo de morte, tá? A história da morte. Então, você perder um filho é a pior coisa da vida, não sei, assim, né? Mas você perder um filho por uma doença, por um acidente, é uma coisa. Você perder um filho por violência policial é outra. Então, e tem um conceito na psicologia cognitiva que se chama pensamento contrafactual, que a gente tem o tempo todo, né? Contrafactual é contra o fato. Tem o fato, né? Se eu perdi um trem por 5 minutos, isso é um fato. O contrafactual é, caramba, se eu não estivesse parado para comprar aquela Coca-Cola, então é você pensar nos cenários alternativos de que não foi o fato. Então, você perder um filho assassinado, e essa palavra dói só de falar, né, assim, é um agravante, porque não era para ser assim, né? Quando é uma doença, você pode até falar, não era para ser assim, mas a gente está aí sujeito, né? Mudanças genéticas, células, enfim. Agora, perder um filho por violência policial, eu não estou falando disso aleatoriamente, porque isso é uma questão. Eu tenho a oportunidade de atender vítimas de violência policial, então eu falo por experiência própria, mas também enquanto carioca, né, uma realidade, e estudo psicologia política, me interesso por psicologia social, sociologia. Infelizmente, isso acontece aqui, né, no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, isso é um agravante. Isso torna o luto muito pior. Você falar, poxa vida, você tem que lidar depois com as questões judiciais, com as questões penais, com o Ministério Público, etc, etc. Então, é a perda de um filho ou de uma filha, mas com um monte de agravantes que vem. Então, eu falei para você do tipo de relação, de como foi a morte, de variáveis individuais daquele que perdeu. Também tem a história pregressa, tá? Então, por exemplo, uma mãe que perdeu uma filha, se ela perde a segunda filha, caramba, história pregressa também influencia. Se uma pessoa que sofre de depressão perdeu a filha, e é uma relação muito linda, muito próxima, então a história anterior também influencia como essa pessoa vai lidar com esse luto, tá?
Tem mais coisa, mas enfim, eu acho que isso já deu para entender Essa que variável tempo é muito interessante, mas deixa eu ver se eu entendi bem, porque você mencionou a perda repentina de um filho que foi assassinado. O fator assassinato evoca aí talvez na gente o senso de injustiça. Será que dava para ser totalmente. diferente? Como o mundo é mau? Será que se ele tivesse feito outras escolhas, não ter ido a essa festa, ou não ter começado a mexer com essas substâncias? Enfim, N fatores envolvidos aí. Mas independentemente de ter esse elemento da injustiça, por exemplo, se a gente pensa num processo de morrer que é mais gradativo, vamos pensar assim, aquilo que você falou que vai fazendo o download aos poucos, é a mãe, ou é o filho, ou é o marido, ou a esposa que está internado, e a gente sabe que o caso é grave, que tem a chance de essa pessoa não estar mais entre nós daqui um mês, daqui alguns meses. Esse processo de que vai antecipando esse luto e preparando, ele acaba fazendo com que a experiência seja mais suave ou o contrário, acaba sendo mais difícil porque você já vai antecipando e aí quando a pessoa se vai, você tem que vivenciar ainda mais aquilo porque você tinha uma esperança. Existe alguma tendência na literatura científica para dar essa resposta para a gente, Celi? Ou é tão variável que a gente não tem consistência ainda para dar uma resposta? Existe. Mas só para reforçar, não é uma coisa linear, então depende de todas essas outras variáveis, né? Então, assim, não é isso dá nisso, ponto. São 500 variáveis interagindo com outras. Então, mas sim, existe, Daniel. A morte repentina é pior, tá? De modo geral. Depois, cada caso é um caso, a gente tem que ver. Por quê? Até vou dar um pitaco aí na tua área, que é neurociência, que é mais a tua área do que a minha, mas eu gosto de neurociência. Mas, enfim, até para o cérebro. Tem estudos mostrando, literalmente, para o cérebro fazer o download mesmo. Né? Quando você vive o luto antecipatório, você vai, de certa forma, não que não tenha outros problemas, tá? E aí eu falo por experiência própria, porque você tem uma mãe 7 meses numa UTI, e eu sou filha única, e foi em 2020, que foi um ano da pandemia, então as pessoas pararam de ir ao hospital, então foi muito solitário o processo, apesar de eu me sentir muito amada por muita gente, tal, mas é horrível. E vem aquelas notícias ruins, e notícia ruim, foi muito ruim, 7 meses. Mas E a foi por morte repentina, Covid, Celi, ou não? não foi por Covid, mas Tá. ela pegou o Covid durante a Ah, internação. Eu achei nossa. que ia morrer de Covid, ficou um mês em isolamento total, e um mês, dia após dia, esperando o telefonema com a notícia da morte, mas ela se recuperou, eu Uhum. pude revê-la, mas aí logo depois ela morreu. Mas, enfim, isso tudo dói demais, é muito doloroso. Você pode desenvolver outros problemas até, começar a beber todo dia, não sei. Aí cada um é cada um, né? Pode desenvolver outras disfuncionalidades psicológicas por causa da dureza do processo, ficar muito cansado, ficar muito exaurido. Mas a notícia repentina, quando está tudo bem, nossa, tá a pessoa que você ama está num avião indo para Paris para um congresso e o avião caiu, isso é um agravante, sim. Porque o luto antecipatório, ele vai te permitindo, pouco a pouco, ir se familiarizando com aquela ideia. Por mais que doa, por mais que seja horrível, você vai, pouco a pouco, assimilando aquela possibilidade. Quando é do nada, é um caminhão que passou por cima de você. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista é, cerebral, inclusive, né? Porque a gente não vive só no registro concreto, real. Eu estou aqui agora fazendo essa live com você. A gente tem também uma vida virtual, até no sentido da imaginação. A minha mãe morreu, mas ela está viva dentro de mim, né? A gente transita por essas dimensões, passado, futuro, planos. E até para o cérebro assimilar uma informação dessas, né? Que a pessoa que você mais ama no mundo, seu filho, sua mãe, sua esposa, morreu, você precisa de tempo. Eu acho que você perguntou, né? Por que o luto dói tanto? Não sei agora. Você precisa de tempo para assimilar uma coisa dessas. E
e aquela perda vai passar a fazer parte da sua vida. Não é porque depois você melhora. Uma mãe que perdeu um filho, eu nem gosto muito da palavra superação, para te falar a verdade. A palavra adaptação eu acho mais adequada, porque, assim, passaram-se 20 anos que fulano perdeu o filho, mas aquilo continua doendo, né? E até fazendo paralelo com o que eu falei do julgamento social, as pessoas muitas vezes falam, nossa, mas já está indo tomar um chopp e está rindo com as suas amigas? Ou então, ainda está chorando por causa da sua mãe ou da sua filha? Sim, ainda, vai chorar a vida inteira. É diferente de você cair num processo de luto, de transtorno de luto prolongado, que aí já é uma questão que a gente pode falar depois, mas assim, Depois. eventualmente, eu vou terminar meu doutorado no que vem. Eu queria que minha mãe soubesse. Eu queria que minha mãe soubesse do Garagem Psi. Eu queria que minha mãe soubesse das coisas que eu estou conquistando. Então, assim, você sente aquela falta. Agora, eu não fico o tempo inteiro pensando nisso. Isso não me deixou disfuncional para os outros papéis da minha vida. Mas em vários momentos eu penso nela e dói. Então, essa ideia de que você superou o luto, eu acho que não é a palavra mais indicada, entende? Porque quando a gente ama muito alguém, essa pessoa. Aí vem até a noção dos vínculos continuados que eu te falei, né? E, inclusive, já apareciam em atendimentos clínicos também. Ah, eu não sou mais mãe. O que eu faço agora? Não, você continua sendo mãe dessa pessoa. Né? Você não deixou de ser mãe porque a sua filha ou seu filho não está mais aqui. Então, é uma coisa para a vida, passa a fazer parte da nossa biografia. E não tem nada de errado você, 10 anos depois, se teve um filho, ou se terminou um doutorado, sentir falta da presença do seu pai, da sua mãe, do seu avó, da sua avó, do seu avô, por não estar. Não tem nada de errado nisso. É você sentir essa perda 10 anos depois, é isso. Essa perda vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Pois é natural, né? Se são pessoas que tiveram um papel muito importante na nossa vida, a gente vai ter essa saudade, vai ter momentos que vão suscitar um pouquinho dessa dor, que seja numa escala menor do que você estava sentindo no início, mas é o normal do luto existirem essas experiências para o resto da vida, pelo menos no que se refere a essas pessoas mais importantes para a gente, vai ter esses resquícios, né, esses resíduos, né, Celi? Por isso que talvez que a palavra superar não capture tão bem esse tipo de experiência, porque não é como se você deixasse 100% de sofrer, de ter algum incômodo em função dessa perda. Mas você Eu até me definitivamente... lembrei de um Uhum. exemplo, desculpa te Tá? interromper, Não? mas a minha mãe no hospital, nesses 7 meses, tinha momentos que ela estava delirante, né? Porque você imagina, né? 4 cirurgias, um monte de máquina, aquelas luzes, que ela chamava pela minha avó. Ela ficava assim, mamãe, 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 mamãe. Tudo isso para dizer como você não supera totalmente, né? Minha avó havia morrido mais de 30 anos antes da morte da minha mãe, e naquele momento de angústia extrema, a minha mãe chamava pela minha avó. Então, assim, eu não estou falando que vai ser de todas as pessoas, tá, gente? Eu estou falando que, assim, não tem nada de patológico nisso específico. Pode ter em outras situações que a gente pode falar aqui a respeito, se der tempo, mas, assim, você se agarrar no amuletinho da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da pessoa que você ama, da sua esposa, num momento de dor, porque você se lembrou dessa pessoa e tem um carinho enorme, isso não é em si patológico. Não, não. Porque nós somos humanos, nós somos mamíferos, nós nascemos da barriga da mãe, nós somos amamentados. Lembrem do experimento do Harlow, né? O macaquinho ele vai para a mãe da almofada, a gente quer calor humano, a gente quer amor. Né? Claro que há uma variabilidade interindividual enorme, mas assim, é da nossa espécie isso. Amar, querer ser amado. Né? Foi importante para a nossa sobrevivência, de um ponto de vista evolutivo, o pertencimento. Então, assim, não tem. É isso, é uma característica dos humanos, dos primatas, inclusive. Legal, Celi. Eu te fiz aquela pergunta mais cedo sobre sofrer por pessoas que a gente nem conheceu pessoalmente,
porque eu tenho um pouco disso. A minha banda do coração ali da adolescência foi o Nirvana, e o Kurt Cobain Ai, acabou amo, pondo amo. fim, exato, à sua própria vida aos seus 27 anos. E eu nem presenciei notícias sobre isso, porque eu tinha ali meus 8 anos de idade, não conhecia Nirvana, fui conhecer depois, aos 14, se não me falha a memória, mudou minha vida, o Uhum. rock and roll, e enfim, A nossa queria vida. ser o Kurt Cobain, entendeu? Até tocar violão com a mão esquerda eu tentava, porque ele era canhoto, né, para tentar imitar. O cara foi meu ídolo, assim. E Tô até hoje, apaixonada por sério. ele. Não, ele é fantástico. Até hoje eu sonho com ele, e em muitos desses sonhos eu tento fazer alguma coisa a respeito disso, para tentar impedir a morte dele, para tentar entender o que estava Interessante. acontecendo. Então eu me empatizo muito com esses artistas, principalmente da música, que acabaram tendo um fim trágico, como o do Kurt Cobain, como o do Jim Morrison, como o do Linkin Park, né, o Chester. Ah, Sim, é muito, muito interessante isso. Eu acho que eu não posso dizer que é um luto, nada nesse sentido. Não é uma experiência de eu ter perdido e fiquei sofrendo por um tempo e tentando ressignificar, não é isso, mas eu tenho uma sensibilidade interessante para essas perdas, ainda mais quando eu leio a respeito, o que estava acontecendo na vida deles, ouço as músicas e, cara, olha isso, a pessoa já estava tendo um sofrimento, né? Principalmente esses casos de a pessoa, né, encerrar a própria vida, não vou usar o termo que às vezes o YouTube não gosta, mas sim. foi por essa curiosidade. Eu sei que quem é muito fã e acaba vivenciando a perda, imagina, no auge ali da carreira, cara, deve ser muito, muito complicado. Mas assim, não vou Lembrei me prolongar. Do Paulo Gustavo, agora na pandemia, que foi uma comoção nacional, do A Ayrton Nath ficou Senna. péssima. A Nath, É, minha esposa, que inclusive vai coordenar o Clube do Livro comigo, né, do Cérebro de Luto, ela ficou muito mal. Ela falou, foi a pessoa por quem eu mais sofri, que eu não conhecia, e foi um sofrimento muito grande. Até hoje sim, ela sim, tem uma pontada de dor, assim, quando ela vê alguma coisa dele e tal. Eu não o conhecia, acredita? Mas realmente foi uma mentira. comoção. É, É, eu sim. não sou muito da comédia. Ele era mais da comédia, não era? É, é. Eu não Ele sou era muito de um assistir, grande assim. ator, um grande comediante, É, assim. E o é, Brasil parou mesmo, assim, foi muito forte, sim. assim, foi muito, muito forte. E o Ayrton Senna também, né, um outro exemplo de comoção nacional que traz um pouco É, dessa dimensão coletiva do luto também, né, de como ele pode ser vivido é, é, de maneira coletiva, né? Essas questões culturais, ser brasileiro, o Ayrton Senna representava muito essa coisa, né, de sou brasileira, me dá orgulho. Eu era pirralha na época, mas também acho que eu sou um pouquinho mais velha que você. Mas a gente é da mesma faixa etária, mas o Ayrton Senna foi uma grande comoção nacional, sim, né? Então, sim. Eu tenho uns lampejos de lembrança da morte do Ayrton. Foi em 94 também. isso, Ayrton, Kurt é, Cobain e meu irmão exatamente. nasceu. Ainda bem, ao contrário. Ele nasceu. Ah, O é. Gui em 94. Foi um ano marcante em vários sentidos para mim. O Brasil ganhou a Celi, Copa. o Brasil ganhou a Copa, bem lembrado, 94. Perfeito. O Real eu acho que foi implementado também em 94. Olha que tanto de coisa, É, não? isso eu não lembro, isso eu não lembro. Tenho quase certeza que foi em 94. Célio, você tocou num ponto que é bem polêmico, controverso. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, porque a nova versão do DSM, o DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente está até estudando agora lá no IPA-Psi, a gente começou a atualização em psicopatologia, baseada essa atualização no DSM-5, e a gente vai ter uma aula sobre transtornos envolvendo estresse, traumas, e tem lá agora, a partir desta última edição, o transtorno do luto prolongado. E quem é psicólogo e estudante de psicologia, fica ligado que tem o link aí embaixo para você se tornar membro do IPAPSI e participar dessa atualização em psicopatologia. As aulas que passaram ficaram gravadas, então não se preocupem, acesso a um ano a esses e outros 5 cursos além dos nossos clubes do livro. Bem, tem um link aí, depois você dá uma olhadinha. Minha pergunta, Célio, me prolonguei já. O que você acha disso? Teve gente que, poxa, está patologizando o luto. Será que isso é correto? Mas, ao mesmo tempo, tem pesquisa sugerindo que faz sentido você ter um ponto de corte para diferenciar o luto normal do luto patológico. Como é que você vê essa questão? Uma questão bastante complexa.
eu acho que ainda é muito discutido, tem muita coisa nova ainda rolando, tanto é que o transtorno de luto prolongado entrou no DSM e, se eu não me engano, no CID também, em 2022. Então, assim, ontem, né? Essa questão da patologização do luto, para o pessoal que estuda luto, que se aprofunda, né, nós somos muito sensíveis a isso, porque um luto é uma reação normal frente à perda de um ente querido, e ficar triste é normal. Até fiz um post essa semana lá no Garagem Psi falando disso, né? E essa coisa de ainda tá chorando, ainda tá esses julgamentos sociais, isso é muito ruim para o enlutado, porque dá uma impressão de que tem uma forma correta, né? De se sentir ou de se deixar de sentir algo que arrancou um pedaço de você. Então, sentir luto é normal, quase tudo é normal dentro do luto. Tanto é que uma coisa que aparece muito no tratamento com enlutados é o sentimento de estar enlouquecendo. Eu acho que eu estou enlouquecendo por causa disso, 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 disso. Você achar que está enlouquecendo é normal. Se você perdeu um filho de 5 anos por câncer, se você perdeu uma filha por um policial, né? Não vou falar da palavra por causa do YouTube, você falou também aí, não gosta. Você ainda está assim? Não, peraí. É absolutamente normal. Agora, é importante também fazer diagnósticos. Não, eu acho que o diagnóstico tem aspectos dúbios, assim. O aspecto ruim é de você, às vezes, patologizar, porque o diagnóstico, eu queria assim, até enfatizar isso, que o luto complicado, tem esse termo também, luto complicado, no DSM está luto prolongado, mas outros autores falam de luto complicado, inclusive a Catherine Shear, não sei se você conhece, Não, não conheço. que trouxe esse nome. Eu gosto desse termo, luto complicado, porque remete a complicações, né? Você faz uma operação, você pode ter complicações. Você passa por um luto, você pode ter complicações. São intercorrências, mas assim, que fazem parte do processo. Agora, sim, pode. O luto não é uma doença, mas o luto adoece. Eu acho que isso é um ponto importante. O luto adoece. E é importante diferenciar o luto prolongado do luto dito mais dentro de uma esfera da normalidade, até para poder fazer um tratamento adequado, encaminhamentos e etc., para compreender aquela realidade fenomenológica, né? Então, eu sou a favor do diagnóstico pelo bem do paciente, mas as pessoas pegam o diagnóstico, porque, assim, a cada 10 enlutados, em média, um desenvolve o transtorno do luto prolongado. Se eu não me engano, até no livro da Mary Frances, ela fala isso, às vezes um autor ou outro varia um pouquinho, tem a margem de diferença, mas digamos que seja 1 em 10. Ou seja, 9 outras pessoas, as pessoas passam por suas dores e têm uma capacidade de se adaptar. Não quer dizer deixar de sofrer, não quer dizer deixar de sentir saudade, deixar de amar, deixar de doer. Mas nós temos uma capacidade, nós humanos, Homo sapiens, temos uma capacidade enorme de nos adaptarmos a novas realidades, né? As pessoas passam por amputação, os garis trabalham, tô trazendo um monte de exemplo assim, aleatório, né? Até a questão do cheiro, você passa perto de um caminhão de lixo, você sente aquele cheiro forte, mas os garis que trabalham ali se adaptam. Por quê? A gente se adapta a barulho, o nosso cérebro e a nossa constituição faz com que nós tenhamos uma capacidade enorme de nos adaptar. Agora, algumas pessoas que desenvolvem esse transtorno não conseguem. Não conseguem, ficam... tem uma outra distinção que eu acho legal. Eu falei, o luto não é uma doença, mas o luto adoece. Sentir dor é diferente de ser a dor ambulante. Acho que também é uma imagem que pode ajudar. Então, uma mãe que perdeu uma filha de uma maneira cruel, ela daqui a 20 anos ela ainda vai sentir dor e isso é normal. Mas a coisa começa a se complicar e aí entra a questão do diagnóstico, né, e da importância do diagnóstico, quando a pessoa não consegue fazer mais nada, não consegue mais trabalhar, não consegue mais
não consegue vislumbrar ir para uma academia, não consegue se relacionar, não consegue ir à praia, não consegue... Então, eu acho que aí é um ponto importante. E aí, nesse sentido, é importante o diagnóstico, sim, até para quem trabalha com isso, diferenciar. Eu, no meu caso, nunca atendi uma pessoa com transtorno de luto prolongado, mas tenho experiência com luto. Talvez até no meu caso eu fosse encaminhar, eu teria que avaliar, será que eu estou apta a isso e tal? Porque os estudos mostram que você fazer uma terapia específica para o luto complicado, para um terapeuta, com uma formação específica para o luto prolongado e para o luto complicado, as chances de remissão são maiores. Isso não quer dizer que não haja excelentes psicanalistas, excelentes terapeutas cognitivo-comportamentais, excelentes gestalt-terapeutas que não tenham formação em luto e que possam ser muito competentes e ajudar um enlutado a se recuperar. Então, isso tem também. Ou terapeutas com uma formação específica que são incompetentes e que não ajudam, também tem. Mas, se a gente for fazer um estudo comparando, né, grupo controle, grupo experimental, etc., para quem está sofrendo de luto complicado, você fazendo uma terapia específica para o luto complicado, as chances de remissão são mais do que o dobro do que numa terapia genérica, por exemplo. Então, isso é importante, eu acho, porque um psicólogo ele pode ser muito bom, muito profundo, ter uma bagagem filosófica, uma bagagem literária, uma bagagem, uma experiência, mas determinadas situações, você tem que ter a formação do especialista, né? Você tem que ter a formação do especialista. Então, eu acho que é importante o diagnóstico até para isso. Assim como se você for pegar, por exemplo, um futebolista ou um surfista, ambos são atletas, ambos fazem preparo físico. Mas os movimentos do esporte são diferentes. Você tem que fazer movimentos específicos para o futebol, né? Tem aquelas corridas em zigue-zague, imitar situações de jogo. O surfista ele faz outros treinos, porque é outro esporte. Então, na psicologia também é um mundo. Você pode ser muito bom e ajudar muitas pessoas, mas dependendo da situação, é importante um câncer, né? Tem um oncologista, você vai mandar para o hematologista, se for de sangue, tem que ter aquela formação. Então, acho que a formação no luto e a compreensão dessas distinções, né, de quem está com luto complicado ou não, é importante para você fazer uma intervenção adequada e reiterando que não necessariamente sem a formação você pode ser muito bom e ajudar, pode. Mas os estudos mostram que mais do que o dobro das pessoas que fazem a psicologia baseada em evidências para luto complicado tem mais chances, tem o dobro de chances de ser. Então, acho que tudo isso é muito importante, né? Agora, por outro lado, só para complementar, o diagnóstico tem essa coisa do estigma. E aí não é só o luto prolongado, o transtorno do luto prolongado, todo diagnóstico, né? Então, às vezes, um diagnóstico mal feito, que você joga ali aquele rótulo na pessoa, as consequências sociais, as consequências, né, no universo psicológico daquela pessoa podem ser muito delicadas. Então, acho que diagnóstico é uma coisa que é muito importante para direcionar o tratamento, para saber os critérios, para fazer uma intervenção adequada, mas também é muito delicado. Você sair botando um diagnóstico assim, e as pessoas às vezes acham que uma pessoa X está com luto prolongado, porque 10 anos depois ela chorou e tal, e aquilo não tem nada de luto prolongado. 10 anos depois ela chorar, tá ok. A minha mãe chamava pela minha avó ali 30 anos depois. Quando a gente ama muito alguém, essa pessoa continua, de certa forma, nos acompanhando. Agora, é diferente você chorar o tempo inteiro e estar o tempo inteiro, né? Então, não sei se eu respondi exatamente, mas... Aham, aham. Eu acho que você falou assim muito bem sobre, em primeiro lugar, o perigo de se diagnosticar de forma incorreta, de repente uma pessoa que está tendo um luto normal, que está passando por um momento que sente uma dor, uma saudade, que é um processo totalmente normal, humano. Se receber um diagnóstico incorreto por um profissional pouco qualificado, isso acabar não sendo só estigmatizante, mas também trazendo outras complicações, confusões para essa pessoa. Poxa, então, isso que eu estou vivendo tem que ser tratado, isso é um problema. Agora, você também
ter essa opção diagnóstica para corretamente, de forma acertada, identificar que um paciente tem uma dificuldade clinicamente relevante, que está tendo impactos muito graves na vida dele, por exemplo, na esfera social, do lazer, laboral, educacional, a pessoa mal está conseguindo viver, encontrar sentido na sua vida, 1, 2, 5 anos depois da perda de um ente querido. Daí é importante a gente ter essa opção diagnóstica para o profissional de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, ficar atento e, como você também colocou muito bem, ir atrás da literatura científica para saber o que fazer. Porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem esse ponto de partida sobre quais intervenções têm funcionado mais para esses tipos de caso, para quem tem um luto complicado ou prolongado. Obviamente, a gente pode também estudar e trabalhar lutos não complicados, né, lutos saudáveis, para poder amparar, apoiar essa pessoa para que seja mais suave essa adaptação, mais tranquila. Mas eu vejo a relevância do diagnóstico nesses casos realmente mais extremos, que Uhum. trazem complicações mais profundas na vida da pessoa. Tipo o caso da TPM. Boa parte das mulheres tem essa tensão pré-menstrual, tem essa disforia, uma mudança no humor, às vezes até algumas mudanças cognitivas também, durante esse período pouco antes de menstruar e que vai diminuindo ao longo do tempo depois que a menstruação chega. Mas a maioria não vivencia isso numa escala tão extrema de sofrimento e disfuncionalidade que ela não consegue trabalhar direito, ou estudar, ou se relacionar de forma ok com as outras pessoas. Mas existe uma margem ali, eu não me lembro agora da estatística, se são 5 ou 7% das mulheres, que tem impactos muito grandes. Daí justificou esses pesquisadores entenderem que tem um ponto de corte que a gente precisa fazer, porque essas mulheres precisam de um acompanhamento adequado, eventualmente precisam de um afastamento por uns dias do trabalho e por aí vai. Então, existe, eu acho, uma relevância clínica e social fazer essas demarcações entre um tipo de sofrimento que faz parte, que é saudável, vamos pensar assim, né, da nossa natureza e ok, e outros sofrimentos que podem estar relacionados com um impacto mais severo na vida das pessoas e aí justificar um diagnóstico. Então, assim, eu acho que a gente está na mesma página, né, assim, né, de forma geral, né, Célio, quanto a isso. Acho que sim, claro. Levantou a mão? Levantou a mão. É que eu fiz assim o Zoom, às vezes ele acha que eu tô pedindo para falar, sabe? É um sinalzinho, mas o pessoal que tá assistindo a gente não viu essa mãozinha, não. Deixa eu abaixar a mão aqui, ó. Pronto, mão abaixada. Então tá. Outra questão que eu queria que você comentasse, eu acho que a gente já acabou esbarrando um pouquinho nisso aqui, mas se tiver algo para complementar, o que você vê de relevante no estudo científico do luto? Porque cientista tem que dar pitaco sobre isso, tem que estudar, tem que investigar, gastar dinheiro, tempo e energia para entender o processo do lutamento. Qual que é a relevância disso no final das contas? Total, né? Assim, acho que o estudo científico em tudo eu sou a favor, né? Até para a gente acessar uma suposta realidade para além da nossa subjetividade, de achismos, né? Porque é extremamente delicado, uma pessoa enlutada está vivendo muitas vezes a pior crise da vida, maior desafio existencial da sua vida, e se alguém vem dar um pitaco de uma coisa sem embasamento na base do achismo, pode ser muito delicado. Não que todo mundo vai estudar cientificamente, né? Cada um tem a sua profissão, e as pessoas dão seus pitacos, e aí acontece muito o que eu falei antes, né? Nessas frases prontas e nesses julgamentos sociais, às vezes as pessoas até pioram, né? Ah, você está chorando ainda, deixa tua mãe partir em paz, né? Então, eu acho fundamental o estudo científico do luto, porque o luto é uma realidade, a gente sabe aquele velho chavão, né? Maior certeza na vida é essa, de que a gente se vai, e as pessoas adoecem, né? Independentemente de cair para um diagnóstico de transtorno do luto prolongado ou de luto complicado, mas um enlutado dentro da normalidade, na fase do luto agudo, que pode ser até durar até, sei lá, não vou cravar um tempo específico, mas assim, vamos supor, 1 ano que uma pessoa perdeu um filho, ou 2, um avião caiu, uma coisa horrível aconteceu.
você está vivendo um luto agudo, se vem uma pessoa dar um pitaco falando uma coisa que não tem a ver, eu lembrei até daquele termo, né, iatrogenia. Aí, no caso de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional de saúde mental, que pode fazer com que o paciente saia pior do que entrou. Então, isso daí é, assim, muito ruim. A história do estudo científico do luto é bastante interessante, não vai dar para aprofundar muito, mas uma das pioneiras, a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma mulher revolucionária, que ela era psiquiatra, inclusive, que tem um livro, uma obra clássica dela chamada Sobre a Morte e o Morrer, que é de 1969, que ela deu voz aos pacientes que estavam em estado terminal, com uma doença muito avançada e que eram deixados de lado. Muitas pessoas morriam até meio que isoladas, assim, porque trazia muito desconforto psicológico para os próprios médicos, tá? Quando tinha aquela coisa a medicina é para curar, então se não tem mais o que fazer, larga o paciente lá, que é uma coisa horrorosa, que a pessoa pode estar em cuidados paliativos durante anos, e a pessoa, enquanto estiver viva, merece cuidados, e cuidados humanizados. Então, não é porque não tem, entre aspas, mais o que fazer, que você não pode cuidar até o fim, até o último dia. Então, ela foi uma pioneira nisso. E ela elaborou um modelo que foi muito criticado depois, porque os estudos eles continuam e a ciência vai avançando, obviamente. Então, dentro daquele período histórico, era o que ela pôde contribuir, que é uma contribuição enorme. Mas depois foi muito criticado, né? Uma contribuição enorme do ponto de vista revolucionário, né, para falar de um assunto tabu, para dar voz a esses pacientes, para trazer a questão da humanização dos médicos e das pessoas. Então, ela foi uma figura ímpar na história da tanatologia, né? Tanatologia vem de estudos sobre a morte. Mas o modelo que ela trouxe era um modelo de fases do luto que foi muito criticado, porque dava a entender de que os processos de luto são lineares. Você está na fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Da E aí, negação, por exemplo. Uhum. exatamente, exatamente. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar agora? A negação, o choque, a negação, a barganha, que é você negociar com Deus, negociar, ou se for a sua própria morte, você ficar, eu prometo que eu vou melhorar, prometo que eu vou estudar mais se eu me curar dessa doença, né? Aquele tipo de coisa, e aí a tristeza, a revolta, a depressão e tal. Só que por que esse modelo foi fortemente criticado? Primeiro porque o que os estudos científicos mostram, e ela estava numa outra época também, a gente não tem que... Eu, particularmente, sou fã dela, mas lógico que de lá para cá muita coisa evoluiu. Mas o modelo das fases, eu acho até que ela foi um pouco mal interpretada também, e é uma querela aí entre o pessoal. Mas dava a entender de que o luto é um processo linear, e o luto não é um processo linear. Então, não é porque eu passei pela fase da negação e agora eu estou na fase tal que eu não posso voltar para outra fase. O luto é um processo assim, ó. Ele é muito mais confuso do que uma linha reta, fase Bem 1, fase 2, dinâmico. fase... Uhum. Então, o que acontece? Para uma pessoa que acredite, vamos supor, uma pessoa que não está atualizada e que não leu o livro da Mary Frances, maravilhoso, que você vai sortear, que eu li, que eu sou uma fã dessa mulher, gosto muito dela mesmo, do livro e dela, mas aí já é uma outra história. Mas, assim, a ciência avançou muito de lá para cá. Agora, imagina uma pessoa que não está atualizada e que ainda usa Elizabeth Kubler-Ross como modelo para ir atender alguém, e que não leu o que as pesquisas, né? Porque a neurociência deu um salto da década de 90 para cá, a gente aprendeu muita coisa sobre o cérebro e tal. E sobre psicologia, enfim, a ciência continua. Um paciente pode ter a impressão de que está errado o luto dele porque ele voltou da fase 4 para 2. E falar, eu estou errado, eu devia estar... Nossa, aí a pessoa patologizar algo porque acredita naquele modelo, só que não tem nada de patológico naquilo. Isso daí faz parte. A ciência já mostrou isso há muito tempo, que não é linear. Então, tanto para a pessoa que leu e que acha, pô, eu voltei da fase 5 para a fase 3, achando que ela está errado, que vai piorar e vai ser ansiogênico e vai ser muito ruim para ela achar que não está se recuperando, quando na verdade é algo absolutamente natural
e tem vários estudos que mostram, aquele que atende, que também se baseia num modelo que não seja atualizado, também pode fazer, né, o psicólogo ou o psiquiatra, que ainda vai. Aí pode dar a entender para o paciente que ele não deveria estar naquela fase, digamos assim. E não tem. E aí a gente entra num âmbito de uma prescrição, de que você está no estágio errado, não era para você estar aí e tal. Só que o luto não é isso. Então, assim, isso é um ponto, eu acho, né? Que pode trazer muita ansiedade, muito desconforto se você. Então, assim, estudar ciência no luto é muito importante, porque o luto ele nos concerne a todos nós. Todo mundo vai morrer e perder pessoas que ama. E o luto afeta a saúde mental, o luto afeta a saúde física, o luto afeta a nossa espiritualidade, afeta em várias dimensões. Então, é fundamental estudar a ciência. E eu até lembrei agora de uma outra questão, né, dos dilemas. Só que a ciência também não tem resposta para tudo, né? Tem os dilemas bioéticos, por exemplo, a questão da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia. Se você está ali com teu pai ou tua mãe internado em estado grave e isso entra em questão, não tem mais nada para fazer, vamos insistir, não vamos insistir e tal, aí a gente está aí entrando mais até no mérito, no âmbito filosófico, né? O que é viver? O que é qualidade de vida? O que eu quero? A minha mãe viva assim, com um monte de máquina, né? Aí também entra questões filosóficas. Mas eu sou pró-ciência, então acho que a ciência do luto tem muito a contribuir para a gente poder entender melhor da condição humana e do que pode fazer com que a gente atravesse esse processo que já é tão doloroso, com mais embasamento, né? Inclusive, eu uso muito psicoeducação com os meus pacientes, assim, de explicar o que está acontecendo. Olha, você está com esses sentimentos de que está enlouquecendo. Você acha que está enlouquecendo. Mas os estudos mostram mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Porque isso é importante também na terapia, tá? Trazer esses sentimentos de pertencimento à família humana, eu diria, né? Assim, você não é um alienígena. Então, eu acho que para não ser só uma intervenção assistencialista, ou só um ombro amigo, ou só né? Lógico que o meu lado humanitário, empático e sensível e caloroso me ajuda muito a ser uma psicóloga melhor, mas também tem que ter técnica e ética e respaldo científico, né? Para não sair atirando para todos os lados e correr o risco de falar uma coisa que venha a ser iatrogênica. Perfeito. Me lembrei da frase que eu tuitei recentemente. Psicologia ou terapia sem rigor científico é ombro amigo. Não que o ombro amigo, Eu lembrei dessa coisa. não que o ombro amigo no sentido do acolhimento, de você ser uma pessoa que empatiza, sensível, não seja importante. É claro que é, mas se você está oferecendo um serviço baseado na ciência, você tem que ter outros elementos, outras técnicas, além desse acolhimento, dessa empatia. Porque esse acolhimento e essa empatia você pode conseguir até muito bem com seus familiares, com seus amigos também. O psicólogo tem que ir além disso. Você está pagando por um serviço e a gente tem muitas intervenções já bem fundamentadas cientificamente para oferecer para esse paciente que está passando por um luto mais complicado. Célia, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, que está muito legal, daria para se aprofundar bastante, mas são quase 8h30, eu estou na casa dos meus sogros, por isso que o cenário está diferente, estou no interior de Minas, no restinho das minhas férias, para descansar um pouquinho, mas a gente trabalha um cadinho também, apesar das férias, né? Eu vou te falar, né, Célia, vida de pesquisador, de professor, né? Você sabe muito bem o tanto que a gente tem essa dificuldade às vezes, né? Mesmo nas férias também fazendo os movimentos, mas estou muito feliz pela conversa que a gente teve, quero que você fique um pouquinho mais aqui para a gente fazer um fechamento daqui a pouco, mas agora a gente tem duas coisinhas importantes antes de finalizar a live, incluindo uma surpresa. Eu vou falar sobre o Clube do Livro rapidinho para vocês, aí eu vou apresentar uma surpresa para quem estiver assistindo esse vídeo ao vivo aqui com a gente, quem estiver assistindo gravado depois também vai poder aproveitar. E depois eu vou fazer o sorteio para quem participou lá no meu Instagram, que é o prof.danielgontijo, que eu vou sortear 3 livros e 3 inscrições no nosso Clube do Livro já já. Deixa eu mostrar para vocês, então, quem está por fora, quem pegou o bonde andando, do que se trata
desculpa, do que se trata o Clube do Livro rapidinho. Me fala aí se apareceu na tela, Célia, o site aqui. Deu certinho? Para mim, sim. Boa, então o pessoal tá vendo também. Olha só, aqui tem um videozinho para vocês conhecerem a proposta. A ideia é que a gente vai estudar sobre psicologia, as neurociências do luto e das perdas durante, então, a leitura e a discussão do cérebro de luto. Então, está aqui explicando um pouquinho sobre a obra, que traz várias descobertas da ciência sobre esse assunto. A Sally pincelou algumas dessas descobertas, algumas dessas informações legais, mas o livro se aprofunda nisso tudo e traz outros elementos. Por exemplo, orientações sobre como lidar com o luto. Então, tem muitas questões importantes para a gente aprender, para a gente discutir sobre términos de relacionamentos amorosos, uma doença grave que se instala. Então, as perdas de forma mais geral, por que elas nos impactam tanto, por que algumas pessoas sofrem mais e por aí vai. Então, é um livro que saiu recentemente, ó, fresquinho, em 2023, e já está repercutindo bastante aqui no Brasil e no exterior. Então, nossa ideia é estudar este livro em 8 encontros para a gente tirar dúvidas, para a gente ter trocas, momentos legais. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser estudante de psicologia. Qualquer pessoa, a partir de 18 anos, pode participar dessa conversa com a gente. Então, em cada encontro, a gente vai discutir um ou dois dos 11 capítulos. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso cronograma. Ó. E eu serei um dos coordenadores, junto com a Nath, que é psicóloga, minha esposa, inclusive, e é professora do Instituto Ponto Azul também. Então, a gente vai coordenar esse papo com vocês. Então, a gente vai ter 8 encontros para discutir esses 11 capítulos. Aqui está o nosso cronograma bonitinho, ó. Tem encontros que a gente discute só um capítulo, tem encontros que a gente discute 2 capítulos, com todos os conteúdos aqui já organizadinhos para vocês terem uma ideia e se organizarem para acompanhar com a gente. Aqui tem os 2 planos, tem um plano que é só para quem é psicólogo e estudante de psicologia, e o plano básico para outras pessoas que quiserem participar com a gente só desse clube do livro. Então, você participa do clube, participa do nosso grupo exclusivo no Telegram, para a gente continuar interagindo. E o pessoal lá já está super interagindo, viu? Todo dia, quem já se inscreveu está trocando umas mensagens, suas experiências, está bem bacana. E tem um certificado no final de 18 ou 20? 18 horas, contando com... Aliás, eu acho que eu posso até passar para 20, hein? Porque teve a live hoje com a Celi, que a gente meio que marcou, né, Celi, assim, de repente. Não, vamos fazer uma live então, que eu nem estava programando, e eu vou fazer uma live na segunda para discutir a introdução do livro, para vocês entenderem um pouquinho melhor a proposta e ver se vale a pena ou não para vocês. Ó, vale a pena para quem é psicólogo ou estudante de psicologia, para se preparar melhor para atender esses pacientes, e vale a pena para quem está vivendo luto, ou para quem convive com quem está vivendo, quem quer se preparar para esse tipo de experiência tão normal, tão natural da nossa existência. Então, eu acho que é uma leitura que agrega a todo mundo, para ser sincero, por ser um tema assim tão frequente ao mesmo tempo, como a gente conversou, né, Célia? Tão desafiador para muita gente e que não deixa de ser um tabu. As pessoas têm dificuldade de pensar e falar a respeito desse tema. E tá baratinho, ó, R$ 147 para poder participar dessas 20 horas, né, contando com as lives, pelo menos, ou 16 horas contando com apenas os encontros exclusivos, podendo dividir em 12 vezes de R$ 14,76. Agora, para quem é psicólogo ou estudante de psicologia, pode pegar esse pacotão aqui para se tornar membro do IPAPSI. Aí você vai acessar os 4 clubes do livro do ano, daqui para frente, né, nos próximos 12 meses, mais 6 cursos de psicologia clínica, psicologia baseada em evidências, psicopatologia, manejo clínico de transtornos de ansiedade, TCC, psicoterapia online, é muito conteúdo legal. E o valor, gente, se vocês derem uma olhadinha nas internets, vocês vão ver que o valor está bem em conta, tá? A proposta do IPA é capacitar pessoas, não só psicólogos, né, mas pessoas de forma geral, na alfabetização científica, para entender um pouco mais a ciência, trazer essa ciência para transformar as suas vidas, e a gente tem esse segmento do IPAPSI, que é para capacitar psicólogos a fazerem atendimentos mais éticos, mais eficazes, e tá muito bacana. Se quiserem saber mais, é só clicar aqui, ó, que aí vocês vão entender um pouquinho mais do IPAPSI, com todos os seus detalhes, com todos os seus cursos, os professores, e vai estar legal demais. Beleza?
Então é isso aí, deixei o link aí embaixo para quem quiser se inscrever no nosso Clube do Livro. E a surpresa que eu tinha para hoje, para vocês, é a seguinte. Ó, quem está assistindo essa live agora ao vivo e quem chegou até aqui na live gravada, eu vou deixar um descontinho aqui. Ó, só para quem está assistindo até agora, ó. Um descontinho de 25%. Eu vou mandar aí no chat, ó. 25% off. Tá aí o link, ó. Para quem está assistindo a live agora, já aproveitar e se inscrever. E é só até terça-feira. Quem viu essa live depois do dia 25 perdeu. Não dá mais para se inscrever. Eu aproveitaria. Quem está na live agora, quem está assistindo até a terça, já se inscreve, porque o link vai ficar inativo a partir da terça-feira. Não dá mais para entrar no nosso Clube do Livro. Ah, obrigado. A Cris acabou de falar aí, ó. Sou estudante de psicologia e aluna do IPA. Estou adorando as aulas. Obrigado, Cris. Ó, a Cris nem pedi a Cris para falar nada, viu? Ó, ela chegou espontaneamente. Fico feliz demais por isso. Então, deixei o link aí, ó. 25% de desconto para quem está assistindo até agora. Aproveitar, vai sair o quê? Acho que é R$ 110, alguma coisa por aí. Fica mais baratinho ainda, tá? Não precisa comprar o livro para participar, eu acho desejável, mas nas aulas a gente vai nos encontros discutir os pontos mais importantes de cada capítulo, tirando dúvidas, trocando figurinhas, e vai ser muito massa. É isso aí. Agora nós vamos para o sorteio, Célio. Então, vou sortear 3 exemplares só para quem deixou o seu nome lá no post do Instagram sobre isso. Ó, foram 191 comentários. Eu vou pedir para sortear 5 nomes, só para explicar por quê. Porque pode ser que uma pessoa que foi sorteada não seguiu as regrinhas do sorteio e não pode ganhar. Porque para valer a participação, tinha que seguir 2 regrinhas. Citar 3 pessoas ali e seguir os perfis meu, da Natasha Gontijo e do Instituto Ponto Azul. Então, vamos ver. Ó, vou sortear aqui agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem bonitinho. Aqui, ó. Apareceu aí, Célia? Apareceu. Então, beleza, foram 191 comentários, tá? Que eu consegui carregar. E vou sortear agora comentários. Vamos ver quem vai ganhar. E esperem que eu tenho que conferir, tá? Se a pessoa seguiu tudo bonitinho ali, as regrinhas do sorteio. Teve gente que ganhou no último sorteio que não seguiu as regras, aí perdeu a oportunidade, né? Sorte desperdiçada. Ó, vamos ver. A primeira pessoa é o Elias Silva. Marcou 3 aqui, ó, bonitinho, 3 arrobas. Agora eu tenho que ver se o Elias G. Silva está seguindo os 3 perfis. Vamos ver, ó. Seguidores. Elias G. Silva. O Elias está me seguindo aqui, ó, no perfil do Daniel Gontijo. O Elias está aqui, ó. Vamos ver se ele está seguindo também a Nath. Só um instantinho aqui. Natasha Gontijo, seguidores, Elias G. Vamos ver aqui. Tá seguindo também a Nath, o Elias, certinho. Por fim, vamos ver se o Elias está seguindo o Instituto Ponto Azul. Vamos ver. Beleza, então o primeiro vencedor aí, ó, o primeiro ganhador da inscrição e do livro é o Elias G. Silva, que também está seguindo o Instituto Ponto Azul. Beleza, Elias, entra em contato com a gente, ou a gente entra em contato com você, te chamo ali amanhã. Agora o segundo aqui foi o Sam Rezende, ou a Sam Rezende, não sei. Vamos ver primeiro aqui no perfil do Instituto, se o ou a Sam Rezende. É a Sandra Rezende, ó. A Sandra está seguindo o IPA, bonitinho aqui. Agora vamos ver se a Sandra está seguindo o meu perfil pessoal, profissional também, não deixa de ser Sandra. É San Rezende, na verdade. San Rezende. Sandra está também me seguindo lá no prof.Daniel Gontijo. Vamos ver se a Sandra está seguindo também a Natasha Gontijo. Natasha Gontijo, San Rezende. Vocês fazem um sorteio de vez em quando lá no garagem também? Peraí, ó. San Rezende. Tá seguindo aqui também a Natasha Gontijo, tá um pouquinho embaçado, mas deu para ver, né? Ó, beleza. Então, a Sandra
é a segunda vencedora do sorteio. Vamos ver aqui agora, por fim, se... tá dando para ver a tela, né? Tá. Eliana Gozendo. E ele, tá vendo aqui, ó? A Eliana não seguiu todos os critérios. Tá vendo que ela só colocou aqui, ó, Célio? Dá para ver direitinho aí? Só Dá para ver. marcou uma pessoa. Então a Eliana, ó, deu bobeira, Eliana. Perdeu aqui, ó. Desperdício de sorte, que chama isso. Vamos ver a Nanda USB, que marcou 3 pessoas, igual a regra pedia, ó. Nanda.usb. Vamos ver se ela está seguindo a Nath de primeiro. Só um instantinho. Nanda ponto USB. A Nanda Muniz, está seguindo a Nath Gontijo, certinho aqui. Não sei se focalizou. Tá bom, né? Deu para ver mais ou menos aí. Nath Gontijo. Deixa eu ver se ela está me seguindo também. Nanda.usb. Vamos, internet, tá lenta aqui. Nanda.usb. Cadê? Ixi, será que a Nanda não tá me seguindo? Não carregou aqui. Ah, agora apareceu. Tá lenta mesmo a conexão. A Nanda tá me seguindo também. Vamos ver agora se está seguindo o perfil do Instituto Ponto Azul. Para a gente ver se a Nanda é a terceira vencedora do nosso sorteio. Beleza, então a Nanda levou o livro e a inscrição no nosso Clube do Livro. Também está seguindo o perfil do Instituto Ponto Azul. É isso, somos os 3 vencedores aí. Entre em contato com a gente. Parabéns, obrigado demais. A gente vai se ver na terça-feira, então, na discussão do capítulo 1 do Cérebro de Luto, que foi escrito pela neurocientista e psicóloga Mary O'Connor. Aproveita, então, eu mandei aí para vocês, né, o 25% de desconto para já garantir a sua vaga lá com a gente, que vai ser massa demais. Celi, considerações finais, faça aí uma reflexão, um fechamento do jeito que você achar mais apropriado, e eu já te adianto o agradecimento por esse papo, que foi muito bacana, segunda vez que a gente faz uma collab, estou super feliz e vamos fazer mais parcerias aí pela frente, que você tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, né? Você sabe que eu adoro, também sou sua fã e adoro falar de psicologia, das coisas que eu estudo, das coisas... eu sou uma militante da psicologia, né? Acho que saúde mental, autoconhecimento é muito importante para a gente tomar decisões com mais sabedoria, para a gente viver uma vida melhor. Mas, voltando ao tema, né? Eu acho que essa questão do tabu, nunca dá para responder tudo, a gente vai pensando outras coisas, na fragilidade. Nós não possuímos a vida nos possui. Essa é uma frase que eu tenho na minha geladeira, do taoísmo, e eu acho que é isso, né? Essa experiência de luto acaba nos confrontando com essa realidade de que, na realidade, a gente não possui nada, né? É tudo uma passagem, um movimento. E eu acho que o processo de luto também é um grande aprendizado. Por isso que a psicoeducação é importante, e até para o nosso cérebro, inclusive a Mary Frances fala isso no livro. E é isso, então a gente aprende a viver num novo mundo que se apresenta, a gente aprende a viver uma vida sem ter a mãe, no meu caso, a gente aprende novos papéis sociais, a gente aprende a se reposicionar, desde questões práticas, né? A viuvez, por exemplo, uma pessoa, as decisões que são tomadas em conjunto, em casal, passam a ter que ser tomadas sozinho, um pai que fica com filhos pequenos e passa a ter que criar seus filhos sem a figura materna, enfim. Então, é um grande aprendizado existencial estar aqui nesse mundo sem essa pessoa que eu tanto amo. O que eu vou fazer com essa pessoa, com a ausência dessa pessoa, e agora eu tenho que continuar, né? Eu vou continuar. Então, assim, isso nos confronta com o que a gente tem de mais humano, né? Sim, e é isso. perfeito. Então, é um prazer estar aqui falando com você sobre tudo isso, até porque falar de luto e de perdas também é uma reflexão sobre a vida, para a gente valorizar, né? Esses momentos, você está aí na casa do teu sogro, a gente não passa todo dia se lembrando de que a gente vai partir, né? Senão a gente nem conseguiria. Mas, por outro lado, também, se a gente não lembrar nunca disso,
Às vezes a gente acaba brigando por besteirinha, não valorizando momentos especiais, então acho que a reflexão, inclusive vários filósofos, e está na literatura, está na arte, está em tudo, né? Falar de morte, falar de luto, falar de perdas, é falar sobre a vida também, para a gente valorizar esses momentos, né? Porque a gente está aqui e é uma oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer, sem romantizar, que dói muito. Não estou Sim. aqui para romantizar uma coisa que é muito dura, mas para lembrar as pessoas que estão aqui nos ouvindo e quem vai nos ouvir, enfim, de que para a gente valorizar os momentos, né? Isso. Muito bom, Célia. Legal demais. Mais uma vez, foi uma ótima reflexão. Foi um ótimo momento de aprendizagem com você que está mergulhada nesse assunto há pelo menos 6 anos, mais ou menos, né? 6, 7 anos, desde 2016, se não me engano, que você falou. Foi muito 17. bom. 2017, né? Tomara que a gente faça, então, outras lives por aí para você trazer mais dos seus estudos, das suas pesquisas, seja sobre luto, seja sobre psicologia política, que é um tema legal, que você domina muito mesmo. Então, é isso. Super agradeço, um abraço e reforço com o pessoal aí para acompanhar o Garagem Psi lá no Instagram. Tem o site também da Celi e do Felipe Novaes, que também é um amigo meu, que já esteve aqui no canal, aí embaixo na descrição, porque eles têm feito um trabalho muito bacana de divulgação científica por aí, então de parabéns. Estamos juntos aí na militância para popularizar mais a psicologia, para levar ciência para as pessoas, né, Célia? Então, parabéns pelo trabalho seu e do Felipe, que está muito Sigam o bacana. Garagem Psi, galera. É muito Sigam o legal. Garagem Psi, isso aí. Agradeço a todos que estão presentes aí, deixa o joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha essa live com quem você acha que vai aprender, que vai ser importante entrar em contato com esse conteúdo e considerem fazer parte do nosso Clube do Livro, porque agora a gente vai se aprofundar nesse assunto, tendo 8 encontros pela frente, toda terça-feira à noite. Se você não pode assistir terça-feira à noite, fica tudo salvo lá para você ver no dia seguinte, durante um ano. Eu tenho certeza de que vai ser muito legal. Obrigado a todos, então. Um abraço, até a próxima. Tchau.